Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você assista este vídeo. Levei uns dias aí sem produzir, porque tive outras demandas de trabalho, mas estamos de volta, começando pelos adeptos ou pelas adeptas de Bolsonaro que bombaram nas redes com a sua opinião sobre Israel como um Estado cristão. Vamos ouvir estas senhoras com a sua opinião? Vamos lá. Por que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos contra Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. Como vocês puderam verificar, essas senhoras fiéis servas do Bolsonaro têm um conhecimento bastante vasto sobre cultura religiosa, sobre política e religião, ao dizerem que o Estado de Israel representa os cristãos. Não sabem elas que o Estado de Israel é essencialmente judaico. Entende-se, portanto, que essa tropa que segue Bolsonaro não tem a mínima ideia do que está fazendo ao segui-lo e ao apoiá-lo em eventos como esse. Jamil Chad vai contar uma historinha muito interessante. Vamos ouvi-lo? 2019, em Davos, na Suíça, o presidente Bolsonaro foi com a tropa toda dele lá para participar do fórum. E num dos primeiros dias, eu sentei ao lado da mesa deles no café da manhã no hotel, que não era um hotel simples, tá? Aquela história de que era um hotel simples, não existe hotel simples em Davos, para começar. E aí ele estava ali do lado, Eduardo Bolsonaro, muito irritado com as matérias que tinham saído sobre o fracasso do discurso do pai dele, aquele discurso de 6 minutos, eles tinham ganhado um palco de 40 minutos, ele falou 6, estava muito irritado, estava tuitando, não sei o quê. Aí ele perguntou na mesa, Gessé, bilionário, é com ou sem H? E a resposta da mesa foi, não sei, vê se a cobrinha vermelha aparece. Tá? Então assim, é real o ódio ao professor. Data vênia do Jamil Chad não é somente o ódio ao professor, é o ódio ao conhecimento, o ódio ao mínimo de saber, de cultura, enfim, de desenvolvimento cognitivo. Portanto, a partir do filho e indo para a massa média que acompanha o Bolsonaro, podemos entender porque a Paulista deu aquele número flopado de bolsonaristas acompanhando o discurso insano do Bolsonaro, do Malafaia e da turma que os acompanha. O Bolsonaro pediu arrego, pedindo para que haja anistia, ou seja, fazendo um movimento para defender a si próprio ante a iminência da sua prisão. Quanto a Malafaia, os bolsonaristas que se cuidem, porque cobra engole cobra, serpente engole serpente. O Bolsonaro pode receber o golpe fatal, sim, do Malafaia. Não é golpe de Estado, mas é golpe na pretensão de poder. O Malafaia está juntinho dele, se colando, se caracterizando como uma liderança da direita conservadora, de Deus, pátria e família, Deus acima de tudo, e todas essas bobagens nazifascistas, sendo que o Malafaia pode se tornar um ayatolá do Brasil evangelistão. Será? Parece que sim. Bolsonaro, se cuida, hein? Mas vamos ver agora os cálculos fantásticos das 750 mil pessoas dadas pela Secretaria de Segurança do Tarcísio, o borra-botas do Bolsonaro, da sua turma. Não, o cálculo não foi bem isso. A polícia militar evitou dizer números, mas chutou uns 100 e tantos mil. A USP fez um cálculo lá com software de inteligência artificial para contar gado, coincidentemente, mas acabou contando pessoas. Uma diferença para gado, no caso bolsonarista, é muito pequena, e calculou 160 mil pessoas com 10% para mais ou 10% para menos na margem de erro. Mas eu preferi este que vocês vão ouvir, é muito melhor. Ele faz um cálculo bem preciso e bem interessante, sim, e é um cálculo que mostra por metro quadrado de ocupação da pessoa e a quantidade de quadras que a Avenida Paulista tem. Vamos ouvir este cálculo fantástico, para mim, mais preciso que qualquer software, e claro, muito mais preciso que informação dos secretários ou da turma do Tarcísio, que é da turma do Bolsonaro, convenhamos. Vamos ver? Eu vou virar o celular para você entender. A Avenida Paulista tem 2.800 metros de comprimento. De largura, ela tem 47 metros com as calçadas. Então vamos tirar 3 metros, 40 metros de largura, a Avenida Paulista, beleza? Dos dois lados. Então 40 metros vezes 2.800. Tá vendo aqui? 40 metros vezes 2.800, 112 mil metros. 112 mil metros quadrados tem a Avenida Paulista. Vezes, vamos colocar, um metro quadrado é o quê? Um pouco mais assim, apertar a palma da mão por um metro, vamos colocar 2 pessoas
Isso para estar bem apertadinho, tá? Porque você vai colocar uma pessoa por metro quadrado. Vamos colocar vezes 2 pessoas? 244 mil pessoas cabem na Avenida Paulista. Então essa história, 1 milhão, 2 milhões de pessoas na Paulista, isso é mentira, isso é fantasia de algum maluco. É só você fazer a conta, meu filho. Se a Avenida Paulista tem 2.800 metros de comprimento, ela inteira, 16 quadras. 16 quadras, 2.800 metros, 2 km e 800. Por 40, é só você fazer a conta por metro quadrado. Vamos pôr 2 pessoas, isso juntinha. Juntinha. Vai dar de ponta a ponta 224 mil pessoas. Agora vamos dividir por 16 quadras? Dividido por 16 quadras. Dá 14 mil pessoas por quadra. O Bozo hoje colocou 2 quadras e meio, porque foi o povo espalhado. Porque se for fazer aquela conta ali, vai dar uma pessoa. No seu primeiro quarteirão estava cheio de povo ali. Ali sim, dava 2 pessoas por metro. Mas o segundo quarteirão já não dava uma pessoa por metro, olha lá. Vamos colocar, que ele colocou 3 quarteirões espremidos, junta todo mundo espremido. Vezes 3, ele colocou 42 mil pessoas hoje na Paulista. Gostaram da conta? Eu gostei demais. Acho que é mais confiável do que aqueles cálculos feitos por software de inteligência artificial ou os dados do povo do Tarcísio, a dizer o povo do próprio Bolsonaro. 700 mil pessoas iriam para a Paulista. O povo de Ratanabá disse que teve 5 milhões de pessoas na avenida. O Malafaia gritou, ficaram assustados. Com o quê? Falou, pô, o cálculo aí parece bastante correto, porque a gente vê que pessoas que estiveram próximas, inclusive ao trio, trafegavam tranquilamente dentre o povo. Mas considere-se que todo mundo queria ouvir o seu Messias falso falar, se comprimiram. Mas o rapaz mostrou aí, não é? O Simval, ele mostrou que não estava tão apertado assim. E as imagens mostram que havia folga de tráfego entre as pessoas na Paulista, inclusive próximos a Bolsonaro. Não. Flopou. Mas sabe o que é que isso resultou? Vamos ver aqui a notícia da Malu Gaspar. Aqui está a coluna de Malu Gaspar no O Globo. Fala de Bolsonaro na Paulista será usada pela PF como evidência diminuta do golpe. Para investigadores, ao se explicar sobre acusações, Bolsonaro admitiu ter tido acesso ao documento. Foi publicado no dia 26 de fevereiro de 2024, às 4h20 da manhã, pela própria Malu Gaspar. Então aqui está o Bolsonaro acenando junto com a Micheika, parecendo que são um casal maravilha, Doriana, hein? Engane quem gosta. Aí estão os atestados do que se trata o bolsonarismo no Brasil. Este comportamento que enxovalha a vida social e política do país. Que nos dá a nota de um agrupamento de pessoas completamente desarticuladas, a começar pelo filho, caminhando para o que os seguem. Claro que existem pessoas bem articuladas entre os bolsonaristas, os estrategistas que ocupam mídias, as mídias oficiais, as grandes mídias, que ocupam as redes sociais com muitos seguidores, são mais articulados, são cobras, serpentes que sabem usar da dialética, da mentira, da fake news. Mas o seguidor médio de Bolsonaro é assim, não sabe se bilionário escreve somente com I ou precisa de H. Bota para ver se a cobrinha aparece. Ou então, dizendo que apoia Israel, porque Israel não é comunista, porque Israel não é socialista, Israel não é terrorista, Israel é o Brasil porque Israel é cristão, portanto, apoia-se Israel porque ele é cristão. São coisas desse tipo que fazem aberrações como o bolsonarismo e Bolsonaro existirem no país. Isto demonstra que parte da nossa população é absolutamente doente, cognitivamente, emocionalmente, que não tem ideia do que se trata dar a esta serpente asas para voar e pretender não fazer política para o bem da população ou do país, mas que tem apenas projetos de poder. Desse ponto de vista, a gente pode pensar que Malafaia, com sua lábia, seus gritos estentóricos, para não dizer histéricos, quem sabe se ele não vai dar o golpe em Bolsonaro. E aí, para 2026, com Bolsonaro preso, uma dobradinha Micheika e Malafaia, a depender de quem vai para a cabeça da chapa ou não, estará no ar para a infelicidade deste país, que poderá ver de repente um acelerado e uma piricrente comandando a vida do país, transformando isso aqui num evangelistão. Brasil evangelistão, com o Ayatollah Malafaia governando o país, quebrando toda a Constituição e tornando isso aqui um reduto de gente fanática, de gente emburrecida e os inteligentes se vendo, quem sabe, na prisão ou deportados, fazendo um êxodo que nem o antigo povo de Israel. Pois é, um abraço e até uma outra oportunidade.